Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar com você sobre o que você está ensinando para o seu filho, principalmente aí as mães de autistas, os pais de autistas. Por que eu quero trazer esse vídeo para vocês? Quando o meu filho era pequeno, eu passei por muitas situações com meu filho e hoje em dia eu fico observando, analisando, tanto nos meus atendimentos, tanto com meu filho também, nas minhas experiências com ele, que a gente falha muito no que a gente ensina para eles. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, porque de repente esse vídeo pode ajudar alguém, trazer reflexão, aprendizado e principalmente ajudar a melhorar a vida de vocês aí em casa também. Porque esse é o meu objetivo com esse canal, sempre melhorar a vida dos pais, das famílias de crianças autistas e principalmente das crianças e dos adolescentes autistas, certo? Então bora papear um pouquinho. Seguinte, pessoal, vocês sabem, eu já compartilhei a minha experiência com vocês bastante sobre o meu filho, como que foi, descobrir o diagnóstico, as dificuldades que eu enfrentei. Mas hoje em dia eu observo que ainda a gente tem aquele misticismo em torno do autismo, de que eles não são capazes de aprender, que eles não contam, que é tudo muito lento com eles, que a gente precisa tratar diferente, ou então ele não dá conta, não precisa insistir tanto. E aqui é que eu acho que mora o grande problema. Quando eu vejo muitos pais lá no consultório, nos atendimentos, que eu falo para os pais assim, olha, você está facilitando demais a vida do seu filho. Não está na hora de facilitar a vida dele, está na hora de dificultar a vida do seu filho, da sua filha autista. Ou mesmo do seu filho sem diagnóstico. E veja, gente, dificultar aqui não é ser rude, ser grossa, não é disso que eu estou falando. O dificultar é o quê? É agora, pequeno, que a gente ensina, que a gente tem tempo hábil, né? Comprovado cientificamente que o cérebro da criança está mais preparado para o aprendizado. É muito mais difícil ensinar um adulto. Já visto a gente aí quando vai aprender inglês, já adulto a gente sofre pra caramba. Vai usar um aparelho nos dentes, a gente sofre pra caramba. Por quê? Porque o dente, né, já tá firme no lugar. Pra mexer naquele dente é muito difícil. Para aprender inglês, você já tem vergonha, você tem dificuldade de falar com outra pessoa em inglês porque você acha que você está fazendo errado. Então, assim, né, quando a gente analisa tudo, adulto é muito mais difícil de consertar, de fazer a mudança, digamos assim. Dito isso, o que eu observo, assim, alguns aspectos que eu observo, tanto nos meus atendimentos, quanto o que eu observei com meu filho também. E eu quero compartilhar com vocês, para ver se aí já dá uma ajudadinha com vocês para poder melhorar, né, a vidinha de vocês aí. Então, o primeiro aspecto que eu percebo é o quê? A falta de limite. Mas Liliane, limite? Sim, limites. Eu me lembro que quando o Vinícius era pequeno, ele já tinha 6, 7 anos quase. E minha mãe veio de Minas e ela falou pra mim assim, minha filha, se você não colocar limite no Vinícius agora, você vai sofrer muito quando ele crescer. E eu falei, imagina, mãe, porque minha mãe me batia muito quando eu era criança. E aí eu coloquei como meta na minha vida de que eu jamais iria bater no meu filho. Jamais ia colocar de castigo. Jamais nada. E veja, minha gente, eu não tô dizendo que é pra fazer isso, tá? Eu só tô dizendo que, assim, o jeito que minha mãe entende a educação. E o jeito que a gente pode fazer agora. E o jeito que a gente pode fazer agora é, sim, dar limites. Quer ver um jeito simples de dar limite? Seu filho não pode ficar o tempo todo no celular. Você, inclusive, deixando ele o tempo todo no celular, você atrapalha o desenvolvimento da sua criança. Vocês sabem disso? O celular ele não ajuda a criar sinapses de aprendizado. O celular ele é muito fácil para a sua criança. E principalmente o autista, que é muito mais fácil para ele não exige dele muitas demandas do celular. Porque a gente já coloca no lugar que ele vai assistir, a gente já coloca no lugar que ele vai fazer e ele só faz mecanicamente. Não ajuda a desenvolver esse cérebro. Então, já começa daí, limite com o celular. Limite com o hora de sono.
Limite com a alimentação. Ah, Liliane, mas tem autista que tem dificuldade com a alimentação. Tá, mas eu não tô falando disso especificamente. Aí a família vai delimitar da forma que ela consegue. Mas eu tô falando num contexto macro, maior. A gente precisa olhar pensando que assim, o seu autista ou a sua criança, ela não vai ser criança para sempre. E não tolerem pessoas que dizem assim, ai, seu autista é metade criança, né? Não, ele não é uma criança. Ele vai crescer, vai ser um adulto que vai pensar naquelas coisas que você faz, sabe? Fala assim, não, mas como assim? Como assim? A gente subestima, né? O autista que é nível 3 de suporte, a gente tende a subestimar. Achar, não, mas ele nunca... Vai sim, minha gente, porque é do corpo, é da nossa natureza. Vai ter desejo, vai ter vontade, vai ter comportamentos e mais um monte de outras coisas. Então, por que a gente não vai trabalhar os limites, as regras lá já na infância? Percebe? Então, assim, um aspecto que pega muito, que atrapalha muito, inclusive nos atendimentos, é o tal da falta de limite. Precisa fazer isso em casa. Porque se você não faz em casa, futuramente a vida faz. E aí é muito pior. E como que a vida vai fazer? O que você quer dizer com isso, Liliane? O que eu quero dizer é que vai chegar um momento em que a jornada da mãe de autista, em geral, ela é muito solitária. As mães ficam muito sozinhas. Dificilmente eu vejo mães de autistas chegando nos atendimentos acompanhada do pai, da criança, ou acompanhada de outro familiar que auxilia ela. Em geral, elas estão sempre sozinhas. Então, veja, se você vai ser sozinha, o que você já tem que fazer agora? Já pensar no futuro. No futuro, esse menino, essa menina vai estar com 20 e tantos anos. Se for como no meu caso, que meu filho tem 1,96 m de altura, imagina, eu tenho 1,50 m. Nossa, cadê? Escabeladinho. Mas imagina, se ele fosse um menino que eu não tivesse dado limite lá atrás, e ele acabasse achando normal, por exemplo, bater no pai e na mãe, hoje ele com 1,96 m de altura, o que aconteceria se ele me desse um soco? Eu ia desmaiar. Eu ia viver machucada. E sim, gente, eu tenho colegas, amigas, que eram da época do Vinícius e que apanham do filho, que hoje em dia pensa, infelizmente, em internação. Porque ela não consegue mais cuidar do filho, de tanto que apanha do filho, porque é tão grande quanto o meu filho. E medicação já não tem mais condição, não faz mais efeito. A gente fala não faz mais efeito porque é um jeito simplório de dizer, né, minha gente? Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que assim, chega um momento que você dá tanta medicação que já não resolve mais a questão, aquilo já ultrapassou. E também, eu não quero dizer pra você assim que agora, a partir de agora, você vai ser extremamente rígida. Não é isso. Mas encontrar um caminho do meio. E aí, para esse caminho do meio, obviamente, eu precisaria entender a sua situação, a sua vida, o contexto, né, da sua família, para poder te dar uma orientação específica. Aqui eu só estou ampliando a perspectiva para você entender aí de que sim, a gente tem que pensar no longo prazo. Não é porque agora é criança que quer dizer que lá na frente essa situação não pode piorar muito. Sim, piora. E talvez você me diga agora, mas Liliane, eu tô muito deprimida, eu tô muito cansada, eu tô muito... Eu sei. Meu filho fugiu de casa 2 vezes, meu filho botou fogo na casa, eu pesei 40 quilos por causa de depressão. Eu sei. Eu não tô aqui com a falácia de que só porque eu sou profissional, agora eu sou a mestra dos magos. Não é isso. Aqui eu lido com a realidade. E a realidade cobra um preço alto no longo prazo, quando a gente não tem as atitudes corretas lá atrás. Então, por isso que eu venho aqui dizer para vocês, hoje em especial, trabalhem regras e limites com autistas de vocês. E se você não tem um filho autista, também trabalhe regras e limites, porque sim, tem muita criança que não tem diagnóstico, mas que tá falando limite. A criança faz o que quer, a hora que quer, como que quer, tudo que quer. O mundo não é a gente fazer só o que quer, minha gente. O mundo é cruel. Cruel.
E não tô dizendo pra gente ser cruel com os nossos filhos. O que eu tô dizendo é, se o mundo é cruel, a gente precisa preparar os nossos filhos para lidar com isso. E se a gente não prepara, quem sofre as consequências somos nós mesmos. Porque se você não sofre agora pelo trabalho que você vai ter que ter, sofre lá na frente porque vê seu filho infeliz, vê seu filho sofrendo, vê seu filho não dar conta de viver em sociedade e assim por diante. Da mesma forma, o filho autista, né? Eu falo aqui de autismo por causa do meu filho especificamente. Por quê? Porque um menino, um adulto autista, que ele não teve oportunidades, que ele não foi trabalhado lá quando ele era pequeno, a probabilidade de ele ter mais dificuldade no futuro é muito maior. Então a hora de fazer é agora, a hora de trabalhar é agora. No longo prazo, isso só piora, só se agrava. Então quanto antes a gente agir, melhores serão os resultados no futuro. Faz sentido para vocês? Deixa aqui para mim nos comentários o que vocês pensam a respeito. Eu vou gostar muito de saber, para a gente poder dialogar, discutir, pensar a respeito. E trazer aí, né, análises, reflexões, desenvolvimento para todos eles, tanto para as famílias, quanto para os adolescentes, para os autistas, para as crianças, enfim. Porque esse é o propósito desse canal. Se você for de São Paulo e quiser orientação e atendimento, é só acessar o WhatsApp daqui embaixo. E se você não for de São Paulo e mesmo assim quiser atendimento de orientação parental, a gente pode sim agendar seu horário, também através do WhatsApp, só que será online. E discutir aí essa situação do seu filho para poder te ajudar aí com orientações específicas para facilitar o desenvolvimento tanto da sua criança quanto a sua paz de espírito aí para dar conta dessa situação toda que eu sei que não é fácil. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ajudar o canal a crescer. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!